E pessoal, mais uma resolução. Antes da resolução propriamente dita, eu quero pedir desculpas rapidamente para ti, porque a minha voz está um pouco comprometida essa semana aí, em função um pouco do clima, em função também de bastante trabalho, e aí a voz às vezes fica um pouco prejudicada, mas espero que isso não venha atrapalhar muito aí a nossa resolução, ok? Então peço aí um pouquinho de compreensão. Bom, aí eu tenho assim: os dados a seguir são referentes a vendas diárias de ventiladores durante 3 meses do ano em uma grande rede de lojas. O que acontece aqui? Ó? Se são 3 meses e são vendas diárias, são 3 vezes 30 dias. Ou seja, são 90 dias. E é justamente o número de dados que eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. E aí então 9 vezes 10, ou 10 vezes 9, está me dando aí então os 90 elementos. Significa, por exemplo, que no primeiro dia foram 19 unidades vendidas. No segundo dia 10. No primeiro dia foram 19, no segundo dia 10, no terceiro dia 9 unidades, depois 15 unidades e assim por diante. Se eu tomar essa tabela nessa sequência, eu teria essas informações. Bom, a respeito dessa tabela, então, eu preciso transformá-la ou organizá-la através de um rol, determinar a amplitude amostral, desenvolver uma distribuição de frequência sem intervalos de classe e também com intervalos de classe, ainda trabalhar com os limites superior e inferior de algumas classes, enfim. Então, primeiramente vamos trabalhar o rol. O que é o rol? O rol é aquela tabela encontrada, é aquela disposição dos valores quando eu os organizo seguindo um critério de crescimento ou decrescimento. Então eu vou organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Quando eu faço isso, eu tenho um rol. Então o rol é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Quando os dados estão dispostos sem nenhum tipo de ordenação, nem crescente, nem decrescente, esses dados formam uma tabela chamada de tabela de dados brutos, ou tabela primitiva, que é justamente o que ele me oferece no exercício. Esses dados aqui estão na forma de uma tabela primitiva, ou na forma de dados brutos. E eu preciso organizá-los em rol. Então eu vou organizá-los de forma crescente. Estou optando, poderia ser também decrescente, eu estou escolhendo o crescente. Então, para começar, eu procuro aqui o valor mais baixo, que é o 6, ou seja, foi a venda mínima de um certo dia. Então aqui eu tenho 6. Depois o próximo valor, deixa eu tirar aqui, 6. O próximo valor, 7 eu não tenho, 8 eu não tenho, eu tenho 9. Aí eu conto 1, 2, 3. É isso. Aqui, 4. Eu tenho 4 dias em que foram vendidos 9 unidades. Então 9, 9, 9 e 9. Então foram 4 dias do 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais algum? 6. Então eu tenho aí 6 dias onde a venda foi de 10 unidades. Então 6 dias de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que é isso aqui. 11, 12, 13. Tem mais algum? 13. Acho que não, né? De novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui mais uma. 14. Então eu tenho 14 dias com 11 vendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias com 11 vendas. Com 12, esqueci de apagar aqui, vou usar outra cor. Com 12, aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho aí 20, tem mais algum? 20, 20, aqui, 21. Então eu tenho 21 dias com 12. Então 12 foram 21 dias. Então eu tenho 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 21 vezes, tá? São os 21 dias onde eu vendi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 12, 13. Vou fazer só mais o 13, tá? 13 seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais algum para 13? Não, né? 9, acho que é isso aí, 9. Então, colocaria aqui 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 e 13. 9 dias com 13 vendas e assim sucessivamente. Faria esse processo até o valor maior, que é aqui, ó, 19. Tá? Então isso é uma forma de estabelecer. Para ganhar tempo, né? Eu já vou te mostrar, já vou apontar aí a montagem como fica. Mas aí no teu rascunho tu vai construindo, né? De uma forma um pouco mais organizada que a minha aí. Mas vai construindo aí essa tabela. Eu vou te mostrar na próxima lâmina como fica. Já tenho isso pronto aqui, ó. Olha só, aqui eu já tenho então essa tabela aqui. Então é o rol. O rol está apresentado de uma forma usando a mesma disposição da tabela inicial, só com os dados ordenados. Eu também posso organizar esse rol de uma outra forma. Algumas literaturas aí, alguns livros de estatística, eles também organizam o rol num outro formato que eu vou te mostrar agora. Colocam-se os dados dessa forma aqui, ó. Olha só, 6 ó, só tinha um dia, então ele fica numa linha exclusiva para ele. Aí 9 tem 4 dias, 10 são 6 dias e assim sucessivamente. Ou seja, além de organizar de forma crescente, eu também consigo de forma mais rápida enxergar quantos dias correspondem a determinada quantidade vendida. Por exemplo, eu quero saber em quantos dias eu vendi 13 ventiladores. Então venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Então fica, de repente, com esse aspecto de organização, mais fácil de tu interpretar. Lembra que sempre a estatística tem justamente esse objetivo, né? Que tu retrate a realidade de um fenômeno através de uma decifração, através de uma codificação numérica. Então tu faz uma codificação numérica, uma interpretação numérica de uma situação real, de um fenômeno. Então, através da análise numérica que tu consegue traduzir, é que tu vai, de repente, emitir algum parecer ou tomar alguma decisão a respeito dessa situação, ok? Então, com esse formato mais organizado, a tua decisão, os teus procedimentos estatísticos, eles podem ficar mais fáceis, ok? Então, essa é a ideia. E aí também aproveitei, né, naquele outro formato que eu havia feito antes, e separei aqui em cores também, que fica também mais visível
aquela situação. E aí, se eu te respondesse a mesma pergunta, em quantos dias foram realizadas 13 vendas? Olha aqui no verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Tá? Então, mais ou menos, é para isso que serve esse aspecto organizativo. Tranquilo? Bom. Depois, então, que eu já tenho o rol, eu vou para as outras situações que ele está pedindo. Primeira coisa que ele pergunta, qual é a amplitude amostral? A amplitude amostral tem a ver com a amostra, logicamente. Então, o que é amplitude amostral? A amplitude amostral é a diferença do maior valor na amostra. Então, o maior valor é o 19, descontando o menor valor, que é o 6. Então, isso é amplitude amostral. É o maior valor menos o menor valor. Ok? Bem simples. Então, eu tenho que a amplitude amostral, é igual ao valor maior, 19, menos o valor menor, 6. E ele fica muito evidenciado aqui, ó, o menor valor 6, o maior valor 19, 19 menos 6. Ou no outro formato aqui, né? 19 e 6. Ok? E aí 19 menos 6 está resultando 13. É interessante que nessas respostas de amplitude, de limite, enfim, que tu coloque a unidade. Então 19 menos 6 dá 13. 13 o quê? 13 unidades, né? Eu estou analisando aqui o número de unidades, então não serão 13 dias. Serão 13 unidades vendidas. Ou seja, a diferença entre o dia em que mais se vendeu o ventilador e o dia que menos se vendeu o ventilador é de 13 unidades, ok? Letra C. Organize os dados em uma distribuição de frequência sem intervalos de classe. Então, eu vou usar esse espaço aqui, né? Vou tentar fazer toda essa questão nessa única lâmina, né? Para ter um efeito didático mais interessante. Então, eu até vou fazer isso aqui de uma outra cor, vou fazer de azul. Então, o que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Essas linhas aqui que vão formar aí o cabeçalho, né, dessa tabela de distribuição de frequência sem intervalos de classe. Aqui então eu tenho a classe, né? Tenho o I. Aqui eu tenho as unidades vendidas. Unidades vendidas. E aqui eu tenho a frequência. Vou usar aqui FI. Frequência. Quer dizer, é a frequência do intervalo I. Então, os intervalos eu terei, por exemplo, intervalo 1, 2, intervalo classe, né? Então, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Vou verificar de quantos eu vou precisar. Então, eu vou colocar quantas unidades vendidas eu tenho. Então, nota que esse formato aqui, ó, ele é mais útil. Porque a partir daqui, ó, eu consigo verificar de quantas linhas eu necessito. Então, eu tenho 6 unidades vendidas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 e ainda 19. Ok. Aí então eu fui até a quarta, aqui, quinta classe, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, e aí eu precisei de 12 classes. Ok? E aí agora eu vou contar os elementos. Observa que nesse formato aqui, ó, fica mais fácil. Então a frequência. Em quantos dias eu vendi 6 unidades? Só um dia. Então a frequência é 1. Em quantos dias eu vendi 9 unidades? 4 dias. Em quantos dias eu vendi 10 unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 dias. Em quantos dias eu vendi 11 unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dias. Quer dizer, a frequência me diz quantas vezes aconteceu aquele evento. Né? Aconteceu em 14 dias a venda de 11 unidades. Isso é a frequência. Quantas vezes ocorreu. Número de ocorrências. 12 vendas. 12 unidades vendidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então aqui eu tenho 21 dias ou 21 vendas. Para 13, aí eu vou contar ali, eu tenho 9. 14 vendas, eu tenho 17 dias. 15 vendas, se eu contar, resulta 10. 16, consigo ver aqui, são só 3 dias. 17 vendas são 2 dias. 18, 1 dia. E 19, 2 dias. E aí, somando esses valores, somando essas frequências, tem que fechar o quê? Tem que fechar o N. O que é o N? O N é o total de dias ou total de elementos, que nesse caso são 90 dias, 3 meses. Então, somando essas frequências, que na verdade são o quê? São números de dias, somando isso tem que fechar 90. Se não fechar, se der a menos, de repente tu esqueceu de contar algum deles. Se fechar mais, é porque tu contaste algum deles a mais. Então eu vou fazer a soma aqui, né? Espero que feche os 90. Então, somatório, né? Símbolo, letra sigma, símbolo de somatório. Então, somatório de FI. Somatório das frequências. Então, vai me dar aqui 5, 11, 14, 25, 25, 46, 46, 55, 72, 82, 82 com 3, 85, 87, 88, com 2, 90. Ok, muito bom. Então significa aí que essa distribuição tá bacaninha, tá correta. E aí, qual é a característica de uma distribuição de frequência sem intervalos de classe? Que tu não estabelece aqui um intervalo de variação. Tu tens valores inteiros, 6 unidades, 9, 10 e assim por diante. Então tu não estabelece aqui um intervalo de variação, tipo, de 6 até 11, de 11 até 15. Não, tu tens aí os valores absolutos, ok? Bom, e aí nós vamos passar, então isso é a letra C, né? Que é os dados organizados numa distribuição de frequência sem intervalos de classe. E vamos passar para a letra D, que é a organização desses dados no intervalo, aliás, numa tabela de distribuição com intervalos de classe, ok? Então, para fazer isso, eu preciso, primeira coisa, determinar o I. O que é o I? Ele está me dizendo aqui, ó, é o número de classes que eu devo formar. Então, o número de classes corresponde ao I. Como eu tenho aqui, ó, I1, I2, I3, I4, né? Nesse caso, nessa minha tabela, o I aqui, nessa tabela letra C,
o i aqui ele vale 12. São 12 linhas, são 12 classes. Então eu preciso fazer isso para distribuição de frequência com intervalos de classe. O i não será 12, o i será outro valor. E como que eu determino esse i? Bom, então, deixa eu ver aqui o espaço. Acho que vou resolver aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Botar um asterisco aqui, para tu entender que eu estou resolvendo nesse espaço. Então, o i, ele é calculado normalmente através de uma regra de Sturge, que diz que o i é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo decimal da quantidade de elementos, que nesse caso, quantidade de elementos é 90, ou seja, 90 dias. Então, 1 mais 3,3 vezes o logaritmo decimal de 90. Então, eu tenho aqui 1 mais 3,3 vezes o logaritmo decimal de 90. Aí, o logaritmo de 90, eu vou me valer da calculadora, né? Pegar aqui, calculadora. Então, 90 logaritmo decimal. Logaritmo tá aqui. Logaritmo decimal deu 1,954. Vou arredondar para 1,95. Então aqui 1,95. Aí eu tenho que o i é igual a 1 mais 3,3 vezes 1,95. Vou fazer aqui. Já podia aproveitar esse número como está aqui, né? Mas eu vou fazer 1,95 vezes 3,3. 6,435. Vou deixar esse valor assim, 6,435. Então aqui eu tenho 1 mais 6,435. Logo, o meu i, o meu número de intervalos de classe, é igual a 7,435. Ok? Então isso é o meu i. Tá? Aqui, ó. Agora eu vou calcular o número de intervalos de classe. Isso é bem importante. Ao intervalos de classe, eu vou calcular aqui embaixo. Não o número de intervalos, mas o intervalo, né? A amplitude do intervalo. Quanto mede a variação do intervalo. Então, essa variação ela é usada com a letra H. E esse H é dado pela divisão da amplitude amostral, que eu já tenho, que são 13 unidades, divididos por justamente o que eu calculei antes, que é o I. E isso vai resultar, então, a amplitude deu 19, divide pelo I, que é 7,435. Então, minha amplitude de intervalo, minha amplitude de classe H, é dado por... Aí eu vou usar a máquina de novo, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, é 19, divide por 7,435, que dá 2, vai me dar aí... O que eu fiz aqui? Ah, não é 19, é 13, né? Oh, poxa vida. Deixa eu voltar aqui rápido. Amplitude é 13, não 19, tá? Que é 13, que é a diferença. 13 divide pelo I. Aí o I sim é 7,435. E aí o H vai dar menos do que 1, né? Então isso aqui é
13 divide por 7,435. Dá 1,748. Bom, aqui não interessa, tá? O arredondamento. Até vou colocar aqui para ti, ó. 1,748. Por quê? Porque o H ele é sempre arredondado para cima, tá? Ele é sempre arredondado a maior. Se tivesse dado aqui 1,2, tu arredondaria para 2 da mesma forma, tá? Então, aqui tu vai esquecer os critérios de arredondamento e vai arredondar sempre para cima, para mais. Então, o H aqui, ele está sendo arredondado para 2. Ok? E aí, eu vou, a partir disso, construir, então, o intervalo, né? Já fiz o cálculo do número de classes e também da amplitude do intervalo, e agora eu vou fazer a tabela. Cabeçalho, né, aqui eu tenho as classes e aqui eu tenho o intervalo de classe. Eu posso botar também unidades vendidas. E aqui da mesma forma é frequência, FI, ok? Assim, frequência FI, ok? Bom, e aí como que eu inicio essa tabela? Inicio pelo valor menor, que é 6. Como a amplitude aqui, ó, de cada intervalo é 2, então vai do 6 até o 8. Então vai do 6, inclusive, até o 8. Aí eu faço esse símbolo aqui. Esse símbolo significa o quê? Que o 6 entra nesse intervalo, mas o 8 não. Ou seja, vai até 7,99. O próprio 8 não. Se eu fizesse assim, aí iria do 6 até o 8, inclusive. Tá? Mas não é a prática. A prática faz assim, vai do 6 até o 8, mas não até 8 inclusive. E aí eu vou colocar aqui então do 8 até o 10. Então observa que eu estou dando um espaço aqui, ó, de 2 unidades, que é esse 2 aqui. 6 a 8, 8 a 10, 10 até 12, 12 inclusive até 14, 14 inclusive até 16, 16 inclusive até 18 e do 18 inclusive até 20. E aí nota que eu não preciso mais nenhum intervalo, por quê? Porque o valor máximo é 19. Então nota que 20 já ultrapassou esse 19. Então eu posso parar por aqui. Então aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de classe. Que eu tinha aqui, ó, 7,4 arredondando para 7. Aí então eu tenho aqui agora a frequência, ó. 6 até 8 na realidade é 6 e 7, né? Porque o 8 não entra. Então eu vou contar aqui. Agora tem que ter cuidado, né? Atenção para fazer a contagem. Olha só, do 6 até o 7. Então só tem uma, né? Porque 7 não tem nenhum. Então aqui, frequência igual a 1. Vou botar com essa cor mesmo, tá? De 8 e 10, então 8 e 9. Como 8 não tem, são só os 9. 1, 2, 3, 4. Então a frequência de 4. Esse aqui é interessante, do 10 até o 12, mas o 12 não entra. Então vai 10 e 11. 10 e 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou então tu conta aqui, ó. 10 e 11. 6 com 14. 20. 12 até 14, mas o 14 não entra. Então é 12 e 13. Aí 12 e 13 tu pode contar aqui, ó. 21 com 9, 30. Ou conta lá em cima, né? Aqui, ó. 12 e 13. 14 até 16. O 16 não entra, então é 14 e 15. 14 e 15 tá aqui, ó. 17 com 10. 27. 16 até 18. O 18 não entra, 16 e 17. Tá aqui, ó. Ou aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou conta aqui, ó. 3 mais 2, 5. E 18 a 20, né? O 20 não entra, 18 e 19. 18 e 19, se eu contar ali, eu obtenho 3. Ou então observa aqui, 1 mais 2, 3. E mais uma vez, o somatório das frequências deve bater igual N. Né? Então aqui deixa eu colocar, ó, somatório FI. Então os somatórios também tem que fechar 90. Então vamos ver se fecha. 5, 25, 55, 55 com 27 dá 82, 82, 87 com 3,90. E aí fechou de novo. Fechou 90. Ok? Então, essa é a distribuição por intervalos de classe. E aí eu preciso completar, né? Então isso aqui é a letra D do exercício. Preciso completar a letra E, usar esse espaço aqui, ó, letra E, que é a amplitude total da distribuição com intervalos de classe. Nota que agora não é amplitude amostral, não é amplitude da amostra, é amplitude da distribuição. Então vou pegar o limite máximo, o limite maior da distribuição, menos o limite mínimo. O limite máximo, até aqui, ó, na distribuição, é 20. Na amostra, ou nos dados reais, é 19 aqui, ó. Mas, como ele pede a amplitude da distribuição, então o meu maior valor é o 20. Então isso é 20 menos o limite mínimo. Aí coincide, né, com o limite da amostra também. 20 menos 6. E aí isso eu tenho como amplitude da distribuição, amplitude total, igual a 14. 14 unidades vendidas. Ok? E letra F. Letra F pede qual é o limite inferior da segunda classe. Limite inferior eu uso L minúsculo, Lzinho. Inferior da segunda classe, então é o L2. Aí eu venho aqui na segunda classe, ó, classe 1, classe 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então na classe 2, olha só, quem é o limite inferior? É 8. Então L2, 8 unidades. E para encerrar, ele pede ainda a letra G. Letra G, qual o limite superior da distribuição? Então é o limite superior de toda a distribuição. Então é o valor máximo aqui, ó, 20. É o limite máximo, o limite superior da distribuição. Alguns usam a letra assim, né? L, S e LI, limite superior, limite inferior. Alguns usam LX e limite inferior, LX. Isso é uma questão de semântica, de simbologia, o que importa é a ideia, né? Então, o limite superior da distribuição é o 20. Então, o L máximo é igual a 20 unidades.
E aí vem uma pergunta complementar. Qual foi o motivo de surgir esse limite superior? Observa que ele está perguntando sobre isso aqui, ó, que na amostra o valor máximo é o 19, enquanto que na distribuição eu encontrei 20. E ele pergunta, por que aqui ficou maior do que 20? Bom, o motivo é um motivo matemático, né? Quando eu faço H calculando amplitude amostral pelo I, que é o número de intervalos, eu encontro 1,748. Então, se eu usasse o Hzinho 1,748, fecharia aqui no final exatamente o 19. Mas como estou ampliando, estou arredondando esse H para mais, e isso é sempre assim, eu sempre arredondo para mais, então isso fez com que um pouquinho a mais em cada intervalo acumulou um aumento em vez de 19 aqui, um aumento em 20. Então isso dá pelo arredondamento, né? Pela ampliação do limite, pela ampliação da amplitude de cada intervalo de classe. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado, né? Esse exercício ele é bem interessante porque ele aborda todos os aspectos iniciais aí de uma distribuição de frequência, tanto sem intervalos como com intervalos. Fica aí o meu forte abraço, bons estudos e até a próxima.